E aí, turma, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do Podcast NA. Dessa vez o Fred tá comigo, porque da última eu tava sozinha. Você me deixou sozinha aqui, Fred. A gente tem que pegar a estrada de vez em quando também, né? E a nossa agenda às vezes não bate. Onde você tava, Fred? Eu tava lá no oeste da Bahia. Olha que maravilha. Trabalhando, né? Trabalhando, graças a Deus. Muito bom. Hoje nós estamos aqui com uma convidada especial. É uma mulher que eu admiro, uma mulher que tem feito a diferença no agro, uma amiga, trabalha com desenvolvimento humano e também é palestrante, pecuarista, é lá do Pará, né, Rê? Isso Seja aí. Muito bem-vinda, Renata Salatini. Eu que agradeço, que satisfação estar aqui agora também com vocês dois, né? É um prazer te receber aqui, Rê. Rê, a gente tava conversando, já acompanha a sua história, mas eu queria que você contasse pra gente aí, quem tá acompanhando, quem é a Renata Salatini? A Renata Salatini é uma mistura de várias Renatas, né? Essas Renatas tiveram que se adaptar ao longo dos anos, né? Por conta da necessidade de precisar se remodelar. Mas é uma pessoa que é muito dinâmica, ativa, não consegue se aquietar, está sempre procurando fazer alguma coisa e uma apaixonada pelo agronegócio. E como que é essa história com o agro? Porque você não era produtora até então, né? E também não é sucessora. Mas conta aí um pouquinho dessa história pra gente. Exatamente. Não sou sucessora. A produção entrou na nossa vida em 2000, quando nós compramos a fazenda no Mato Grosso do Sul. E então... Você e seu esposo. Isso. Eu e meu esposo. E até então, assim, a fazenda era para nós um lazer, entre aspas, porque eu não gostava de ir pra fazenda. Jura? Não gostava. Eu ia porque tinha que ir. Era a paixão dele, né? Sim. Então nós íamos, mas assim, mulher, criança, que quando tem férias, quer ir pra onde? Pra praia. Pra praia, pra qualquer outro lugar, mesmo pra fazenda. Mas assim, ao longo dos anos, isso até 2010, foi dessa forma. Então, em determinado momento, nós tivemos que mudar os rumos aí da nossa trajetória. E em uma colheita, ele falou pra mim, nós tivemos um problema com a gestão, que era a que cuidava na época, né? E ele falou pra mim, nós estamos próximos à colheita e não tem ninguém para ir pra fazenda. Aí eu virei para ele e falei, ué, se não tem ninguém, então eu vou. Não tem outra chance, quais são as opções que eu tenho? Ou eu vou, eu vou. Então eu fui de maneira muito inocente, né? Sem saber o que eu ia encontrar por lá, os desafios, o que eu ia passar. Eu fui acompanhar uma colheita, fiquei lá 40 dias, sem experiência nenhuma, sem saber o que acontecia no sistema, qual era o manejo, as dificuldades de relacionamento com os colaboradores, porque eu cheguei lá e comecei a implantar novos modelos, né, e gestão e processos, e aí aos poucos eu fui me envolvendo cada vez mais e quando eu vi já estava morando dentro da fazenda. E isso até hoje, né? Nós saímos do Mato Grosso do Sul, vendemos a nossa fazenda lá, compramos no Pará para novas oportunidades, do estado que tem o maior crescimento aí do Brasil. Sim. Promissor. E ali nós chegamos em 2015 no estado do Pará para tomar conta ali da propriedade, né? Sempre ele aqui em São Paulo, que ele continua aqui, ele é empresário aqui, e eu lá no Pará, sozinha. Esse é o grande desafio, esse é o grande X da história, porque para uma mulher atuar na gestão, né, e ter todo esse envolvimento, mas não ter o marido na retaguarda presencialmente é uma coisa muito desafiadora. Muito bem. E dessa sua experiência de 2010 é que levou você a trabalhar nessa formação de gestores, de desenvolvimento com pessoas? Como é que foi essa? Sim, a experiência, né? O dia a dia, o estar dentro da propriedade, o olhar, o conhecimento, faz com que você possa levar esse trabalho para outras pessoas. Porque a partir você percebia que tinha pessoas também que estavam ansiosas em ter conhecimento e não tinha uma referência. Sim, e principalmente quando a gente fala de mulher, né? Que a mulher, ela busca, ela quer ter ali alguém para ela poder olhar
E principalmente... Um porto seguro, digamos assim. Um acolhimento. Sim. Alguém que tenha passado, não digo pelas mesmas experiências, mas por situações semelhantes. Porque é o que mais acontece com as mulheres, né? São histórias diferentes que se conectam de alguma forma. As histórias são muito parecidas. São muito parecidas. Cada uma num lugar, numa região, ambientes diferentes, mas essas histórias acabam se conectando pelas emoções ou então pela situação do dia a dia. E como conciliar a vida de mãe, de esposa, administradora de fazenda e agora palestrante? Precisa ter equilibrar os pratinhos, equilíbrio, né? E assim, um processo, uma inteligência emocional. O desenvolvimento pessoal é bom por conta disso, né? Porque você consegue entrar em contato com você mesmo. Então, o autoconhecimento, fazer toda essa gestão, principalmente das emoções, para que você possa levar o melhor de si para as pessoas e fazer com que haja resultado, né? Porque não adianta você abraçar o mundo se você não consegue gerir tudo isso, né? É muito desafiador, mas é gratificante ao mesmo tempo. E para ter uma gestão eficiente dessa forma, a gente olha várias mulheres, né, que executam ali muitos papéis, como você, palestrante, produtora, mas para ter essa gestão, tem que ter o autoconhecimento. Esse é o segredo? Fundamental. Fundamental. O autoconhecimento, ele faz com que você olhe para dentro de você e se veja exatamente como você é. Porque muitas vezes a gente se olha, mas através do olhar do outro. Existe preconceito, existe que é a questão rejeição, do julgamento. O julgamento. Então, você acolhe aquilo como sendo uma verdade que realmente não é. Não é essa verdade. O que você tem de opinião a meu respeito não me define. Então, eu preciso buscar entender quais são os meus caminhos, quais são as minhas limitações, as minhas fraquezas, trabalhar nessas fraquezas, né? Porque não é porque nós temos uma limitação, de repente, uma dificuldade, que isso vai nos limitar. Muito pelo contrário. Quando a gente tem conhecimento mesmo daquilo que nós somos, é um ponto extremamente positivo, porque nós vamos poder trabalhar naquilo que nos limita. E aí o crescimento é exponencial. Muito bem. Rê, e agora trazendo isso para o agronegócio. A gente sabe que é um desafio, acho que o maior desafio hoje é a gestão de pessoas, né, Fred? Sem dúvida. Eu falo porque lá na agência tem os colaboradores e assim, quando o colaborador não tá bem na vida pessoal, você percebe que ele não vai bem na profissional. Tem muita falha, tem muito erro. Aí eu sempre chamo para conversar. E agora quando a gente traz para o agro, como que a gente pode fazer, um gestor pode fazer para trazer o melhor do colaborador? Nós trabalhamos no campo basicamente com máquinas. Né? E tem a tecnologia está chegando aí para aumentar a produtividade baseado nas máquinas. Mas as máquinas elas não são capazes de se operarem sozinhas. Vão continuar tendo necessidade das pessoas, e são essas as pessoas que estão por trás das atividades no campo. Independente de ser na máquina, um trabalho mais braçal, o escritório, enfim, pessoas movimentam em torno aí de 25% a 30% do negócio. Então, se o teu negócio ele está dando certo, tem um olhar voltado aí, tenha sempre um olhar voltado para as pessoas, porque são elas que resultam o que você tem de positivo ou de negativo. Então, pessoas vão estar sempre em movimento dentro das propriedades, dos negócios, independente da atuação, né? Mas como que o produtor pode fazer para ele ter esse resultado melhorado? É realmente olhar para as pessoas e entender que por trás daquela pessoa que está operando a máquina, que está trabalhando dentro do campo, existe um ser humano anterior a tudo isso, que tem emoções, que tem sentimentos, que tem família, que também precisa prosperar, que não vai trabalhar simplesmente pelo resultado financeiro, né, daquele salário que ele recebe. E aí sim, né, se eu vejo como uma outra pessoa, não mais aquela gestão de antigamente, manda quem pode e obedece quem tem juízo, eu começo a trabalhar isso tudo, trazendo treinamento, capacitação, colocando esse colaborador no nível que ele precisa executar,
para ele extrair o melhor de si e gerar resultado para a propriedade. Às vezes você deve chegar em casa, deve ter dias e falar assim, meu marido tá lá, ele é empresário, eu podia estar aqui cuidando dos meus filhos, tal. Chega uma hora que bate um cansaço. Bate. Mas aí você olha o que você está fazendo lá em Paragominas e aí muda tudo. Como é que é? Bate o cansaço sem dúvida, porque nós somos humanos. E esse cansaço faz parte da nossa distribuição como pessoa. E o que te motiva? É o propósito. E se a gente não tiver esse propósito na nossa vida, vai ficar tudo vago. Então, você ter esse propósito, você saber exatamente onde você está, por onde você vai passar e onde você quer chegar, é que vai fazer a diferença. Porque se você não tiver objetivo, foco, direção, o caminho, né, a gente se perde no meio de tudo isso. E aí vem o cansaço, vem o estresse, vem a depressão. Então, assim, emocionalmente falando, nós temos que estar alinhados. É claro que, assim, não só emocionalmente falando, né, nós temos, assim, o olhar, como está a nossa vida profissional, como está a nossa vida pessoal, né, como que eu estou com a minha família, com os meus familiares, a minha vida social. Eu tenho investido na minha capacitação, tenho dedicado tempo de qualidade a tudo isso, né? Porque tem que ter um equilíbrio. Os pilares da nossa vida, eles precisam estar alinhados para que a gente possa mostrar o melhor que nós temos. E alcançar o sucesso. Alcançar o sucesso. Ô Rei, você que atende vários produtores, várias fazendas, como que você enxerga esse olhar do produtor? Porque a gente sabe que o produtor rural lá atrás, ele é bem tradicional. É aquela história, né? Eu mando e você obedece. Só que a gente sabe que nós estamos vivendo novos tempos. Sim. E o seu olhar, assim, na sua avaliação, você acha que isso tá mudando? Tem muita gente que ainda não conseguiu enxergar essa mudança? Como que tá aí? Existe, assim, ainda muita resistência, mas que ao longo do tempo, né, conforme as pessoas elas possam observar que isso traz resultado, porque tudo gira em torno do resultado, né? O produtor, ele é muito assim, imediatista no resultado. Quando ele começar a perceber o quanto que isso faz a diferença dentro do processo de trabalho dele, ele vai começar a se soltar mais, né? Então, precisa primeiro ele entender que é positivo, que traz resultado para a equipe, para o negócio, né? E faz muita diferença. Então, é quebrar um pouquinho os paradigmas e trazer novas opções para as pessoas sempre para que elas possam crescer. Crescer no negócio, crescer como ser humano e ser melhor a cada dia. Ô, Renata, e por que vocês escolheram o Pará? O que trouxe para vocês essa visão de que seria ali em Paragominas onde vocês teriam o resultado que vocês esperavam? Na nossa propriedade, chega até a ser curioso isso. Na nossa propriedade, lá no Mato Grosso do Sul, nós tínhamos um vizinho que tinha contato com uma propriedade no Pará, que inclusive foi a que nós compramos. E aí ele chegava assim, são regiões diferentes, né? No Pará nós temos um índice pluviométrico altíssimo, e nas demais regiões do Brasil, sim, isso não é a mesma realidade. Então, quando nós estávamos colhendo lá, passando por seca, por alguns desafios, ele chegava com aquela foto assim, aquela lavoura verdinha e tinha chovido no dia anterior. Que maravilha. Aí nós falamos, vamos conhecer o Pará para ver, né? Eu já tinha rodado ali em Mato Grosso do Sul para comprar a fazenda, que a gente já tinha essa visão de expandir para outros lugares. E quando nós chegamos no Pará, que nós conhecemos a região, as possibilidades, as oportunidades que existem no nosso estado, que isso não é só para produtor rural, para os diversos profissionais aí que nos acompanham, né? É uma região que tem muita oportunidade de trabalho. E então nós decidimos, vimos que lá era uma região em crescimento, em expansão, e lá nós... Que fantástico isso, né? Porque eu já viajei pelo Brasil todo, não conheço ainda Paragominas, conheço ali Belém, mas a gente se depara com tantas áreas promissoras também, né? Acabei de vir do oeste da Bahia, que é fantástico, mas só se faz uma safra, né? Tem que irrigar bastante.
A gente conhece o Mato Grosso, conhece... E Mato Grosso do Sul. Então eu ia perguntar, por que sair do Mato Grosso do Sul, que é uma região altamente desenvolvida já, tecnificada, e me surpreende, né, de vocês saírem de um estado que já é consolidado. Já era referência. Por que essa mudança? Oportunidade de crescimento. Tá. Ali nós tínhamos 380 hectares e tivemos um salto aí para 2.300 hectares. Terras mais baratas, né? Oportunidade de negócio, oportunidade de crescimento numa região onde a agricultura ainda é relativamente jovem, né, perante as demais regiões do Brasil, mas que assim não deixamos a desejar em absolutamente nada para as demais regiões. Né, o Pará hoje, ano passado, ocupava a 10ª produção de soja, né? Então assim, é um estado que vai crescer, eu não tenho dúvidas disso. E eu fico muito orgulhosa de falar, porque nós precisamos mostrar as riquezas do estado do Pará, o que lá nós temos de produção, aquilo que pode ser desenvolvido ainda no estado, né? E falando de produção, é alta produtividade. É em torno aí de 80, 90 sacas por hectare, produtores tecnificados que investem, né? Ou até mais. Sim. Então, nós não deixamos nada a desejar. Tecnologia, trabalho que é desenvolvido na região. São regiões que, assim, desde Paragominas até agora ali Santarém, já tem produção para todo canto do estado, né? E não só a agricultura, falando, mas também a pecuária e as diversas culturas que nós temos, né? O açaí, o cacau, o dendê, as frutas, né? Então é uma riqueza, é um estado... A região amazônica é maravilhosa. Sim. E é muito bonita, né? Eu estive lá há um mês atrás, a gente estava junto até no evento lá da Copernorte, e eu me surpreendi, Fred, porque é uma área que ela tem muita vegetação. Sim. E é muito bonito, assim, da gente olhar do avião, por exemplo, você olha e fala, meu Deus, é no Brasil. São coisas que a gente aqui do outro lado nem imagina que nós tem. Nós paulistas, a gente fala do Pará, né? A gente só pensa em minério, Serra Pelada. Ou na Joelma, né? Isso. No tacacá que eu não tomei. Você acredita que eu não tomei tacacá? Vai ter que voltar para provar. Não é possível. Eu cheguei aqui inconformada, mas é porque não deu tempo, né? Foi um bate... Precisa trazer. Ou eu volto para tomar. Ou você volta. Vamos, eu quero aí, muito, fica o convite. Eu quero muito conhecer Paragominas e aquela região, porque falta no meu currículo. Agora, o que você produz lá, Renata? E como é que é esse trabalho de produção, observando essa região amazônica? COP30 vai ser realizado em Belém, o mundo todo de olho na nossa agricultura. Temos que ser conservacionistas, temos que ser sustentável. Como é que você está olhando tudo isso? Só um detalhe que você falou do COP30 e é interessantíssimo observar, que é a questão da preservação. Né? E que as pessoas, o olhar das pessoas quando se fala de Amazônia é achar que lá tudo não tem sustentabilidade ambiental, né? Muito pelo contrário. As produções são acompanhadas, ninguém faz nada por acaso, né? Nós temos a legislação ambiental mais rigorosa aí do mundo, sim, que é seguida, sim, né? E aí ali na nossa fazenda, o trabalho principal hoje é a pecuária, né? A pecuária voltada justamente para a sustentabilidade, né? Com processos produtivos aí que tem em vista o bem-estar animal, o cuidado, a proteção, né, com esses animais, que faz com que nós, não só quando nós falamos de agricultura, né, trazemos isso para a pecuária também, porque o processo de produção é o mesmo, né? O capim, o trabalho com o capim é o mesmo de você plantar uma soja, plantar um milho, enfim, você tem que ter o cuidado para não degradar aquela pastagem, ter o cuidado com ela, né? Manter sempre em ordem, fazer uma adubação correta, um plantio adequado, trabalhar com as embalagens, as devoluções das embalagens adequadamente, para que você tenha sempre ali o teu cuidado dentro da sua propriedade. Que é isso que faz você ter diferença na onde você está, o trabalho que você realiza. Como é que você responde ao urbano
esse processo que nós estamos passando? Porque existe muito preconceito, né? Muito. Como é que você... Muito. Como é que quando você se depara, você fica triste com essa situação? Demais, demais. A pessoa se diz tão protetora, muitas vezes, das questões ambientais, mas na mesa dela, todos os dias, ela tem carne, ela tem ovo, ela tem o leite, ela tem o arroz, ela tem o algodão da roupa, ela tem o couro da bota, ela tem... Enfim, tudo é agro. Tudo. Um antibiótico que a gente consome quando fica doente, a maquiagem, o batom, enfim, não tem como. O cabelo, os produtos químicos. Os produtos químicos, tudo é baseado através da agricultura, do campo, da roça, não tem como. Né? Então, é preciso ter um olhar mais acolhedor, porque muito se falou no passado do produtor rural, que ele desmatava, que ele fazia só processos que eram contra as preservações ambientais, e hoje em dia não. A realidade é outra. A realidade é outra. Nós trabalhamos dentro da legislação, preservamos, cuidamos, somos sustentáveis naquilo que nós fazemos, independente se é agricultura, pecuária, o cacau, o dendê, enfim. Né? É ter esse olhar, mas é a quebra de paradigma, mais uma vez, né? Da gente poder comunicar, levar para as pessoas aquilo que de fato acontece no campo. Porque assim, existe ilegalidade em todos os segmentos, na educação, no esporte, no sistema jurídico, tudo. Por que no agricultor o cara desmata e ele é ilegal? Você coloca tudo na mesma panela. Porra, acho que essa é a comunicação que a gente tem que fazer. Precisa separar. A gente precisa chegar num ponto para dizer, olha, aquele cara é ilegal, prende, multa e acabou. Agora, pelo amor de Deus, você não pode colocar na mesma... Nem todos são a mesma régua. Medir todo mundo com a mesma régua. Porque fica parecendo que todos nós fazemos, né? Eu digo todos porque nós estamos dentro do segmento. Sim. Ô Rê, e você levantou essa bandeira da comunicação lá no Pará para falar da agricultura do Pará, tanto que no ano passado você estava como embaixadora do Congresso Nacional das Mulheres do Agro. Isso. Qual é o desafio aí que você tem para falar dessa comunicação, para valorizar o agronegócio do Pará e mostrar que os produtores de boa índole, eles não desmatam? Sim, isso é importante demais. Você até faz um trabalho na sua rede social, tem post todo dia, viu, Fred? Claro. Então ela vai, grava vídeo e mostra como faz. Então você acredita que é isso? Assim, mostrar nas redes, na conversa com os amigos que não são do agro? Isso é um desafio que eu lanço para todos os produtores, de uma maneira geral, né? Poder comunicar, levar o que se faz, o que acontece de fato no campo, né? Levar a informação verdadeira, correta, concisa, aquela informação que vai bater para aquela pessoa que não conhece o agro, ela vai falar, puxa vida, não é exatamente como eu vejo, como eu escutei, como chegou até os meus ouvidos, né? Então, levar a informação é importante. E assim, às vezes uma coisa que você está levando de conhecimento para a pessoa é algo que assim, ela só vai ver porque você está postando. Que não vai, a mídia não vai divulgar aquele tipo de coisa, né? Então, faz muita diferença, eu acredito nisso, eu coloco conteúdos assim diversos, de vários temas, justamente para que as pessoas possam conhecer o que nós fazemos. A gente precisa se unir para mostrar essas verdades. Precisa se unir. E aí, quando juntos nós realmente somos mais fortes. Eu acredito muito nisso. E é impressionante como as pessoas da cidade não conseguem enxergar a preciosidade que é o agro mesmo. Esses dias eu estava conversando com uma professora pedagoga e ela falou assim para mim, Fred, você trabalha com agronegócio, aqui no Brasil a gente só planta soja, mas tem tanto óleo de cozinha assim? Vocês acreditam nisso? Uma professora pedagoga que ensina crianças. Só destina para o óleo de cozinha. Então, impressionante. E que pequena o que a gente precisa mostrar? Os animais se alimentam disso, que é coisa absurda. Mas isso é muito óbvio, né? Óbvio. Só que as pessoas não sabem. Mas falta pessoas na cartilha. Com formação acadêmica. Na cartilha de criança devia ter uma aula só para falar de agricultura. E sem falar que, assim, muitas vezes as pessoas associam o produtor, né, ao faturamento, ao que tem de retorno disso, mas não sabe o quanto que o produtor sofre, que nós temos uma indústria a céu aberto, né, que a gente depende exclusivamente do clima, e essas temperanças aí muitas vezes deixam a gente em situação
vulnerável. Muito delicada, né? E que, assim, a boa parte dos produtores, eles não fazem tudo isso com recurso próprio. Como a maioria das pessoas pensam, que o produtor ele junta, né? O caminhão de soja ali é o grão dourado. Mas tem as dificuldades. Em todas as profissões, nós temos os prós, os contras, as dificuldades, os pontos positivos, aquilo que é realmente relevante para poder se produzir. Mas vamos lá na parte da comunicação, né? Eu já fui preconceituoso aqui nessa entrevista, dizendo que eu só vi o Pará como área de mineração. Olha só como é que é a nossa visão. Mas é a falta de informação mesmo. Semana passada eu tive lá no oeste da Bahia, estive lá por vários anos. Esse ano eu resolvi fazer um pouco mais de vídeos lá para os meus stories, para poder levantar um pouco mais dessa curiosidade que os meus colegas, minha família, aqueles que nem imaginam o que é o oeste da Bahia. Você fala assim, vou para Bahia, Salvador, né? Nem sabe que o que existe. Só praia. Você vai pra Bahia? Pô, que legal, né? Tá de férias. Mas tem agricultura lá? As pessoas falam. Tem agricultura? É coco que você vai trabalhar? Você vai lá de férias? Você vai trabalhar com coco. Aí eu fiz umas imagens. Aí eu pude entender um pouco como nós estamos ainda num processo de ter que realmente trabalhar muito. Porque muitos sim acharam, nossa, fantástico, uau, né? Que eu tinha visto. Outros já, mas não tem uma árvore. Aí eu postei uma outra foto que era metade, assim, era a área, metade era a árvore. Falei, tá aqui, tá preservado, mas esse lado aqui é a soja que vai alimentar o boizinho, o franguinho, o porquinho, para você ter comida na sua mesa. Então, assim, olha quanto ainda falta de entendimento do público urbano sobre aquilo que a gente faz, né? Então... É que a associação que vem na cabeça das pessoas é realmente o desmatamento. Sempre, é o primeiro. É o desmatamento, é o primeiro. Mas, assim, imagina só uma cidade como Campinas, como Valinhos, como Paragominas. Para ela se tornar cidade, foi preciso abrir-se um espaço, né, para a gente poder estar lá onde está. Isso daí, os países da Europa, por exemplo, acontece naturalmente. Naturalmente. Ô Rê, tô de olho no relógio porque ela tem voo para pegar daqui a pouco. Então a nossa conversa vai ser um pouquinho mais reduzida, infelizmente. Mas não vai faltar a oportunidade de você voltar e a gente poder conversar mas eu tenho uma curiosidade ainda para falar como ela tá lá em Vai rápido, hein? Como ela tá lá no Pará e a COP30 vai acontecer lá. Como é que vocês... qual é a principal ferramenta que você está observando na agricultura, na pecuária hoje, para vocês darem essa resposta de sustentabilidade? Como é que você está olhando esse processo? Essa ferramenta acontece no dia a dia, né? Em todo o trabalho que o produtor faz. Ele já vem trabalhando isso, então é algo que vai acontecer naturalmente. Né? Para os produtores que seguem, que estão ali dentro da sustentabilidade, que têm um olhar mais voltado para o futuro, né? Isso daí já vai acontecer naturalmente. Mas, assim, Paragominas, principalmente, nós temos ali um pacto, né? Um pacto que é do verde, que está sendo divulgado, principalmente voltado aí agora para o COP, né? Que é o de diminuir, né, as questões ambientais. Não que essas questões ambientais elas aconteçam por conta de uma irresponsabilidade, mas sim também por conta daquilo que você falou, daquelas pessoas mal intencionadas e que acabam, infelizmente, trazendo essa imagem negativa não só para o Pará, né, mas para o nosso Brasil como um todo, né? Então, vai ser a nossa resposta. Muito bem. Ô Rê, para finalizar a nossa conversa, eu queria que você é uma mulher que está aí à frente de vários projetos representando as mulheres do agro, tem uma visão do agro que tem feito a diferença. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo aí. As gestoras, profissionais que trabalham com o agronegócio. Qual é a sua mensagem? Você, mulher, que já está no agronegócio ou que pretende iniciar essa linda jornada. Eu falo linda porque eu sou apaixonada pelo que eu faço e isso transborda dentro do meu coração, isso me emociona. Então eu digo assim, para você que está aí do outro lado acompanhando, né, o Notícias, que você nunca desista daquilo que você tem de propósito, daquilo que é o teu desejo, o teu sonho, porque não existe nada que a gente não possa alcançar. Nada. Se você tiver medo,
vai com medo mesmo. Porque no meio do caminho, a coragem vai te alcançar. E no final tudo dá certo. Que lindo. Me emocionei aqui, muito bom. Muito Obrigado. obrigada. Eu que Obrigada agradeço. pela sua participação. Eu que Você sabe que agradeço. você é muito querida pra mim, então estou muito feliz E a de ter recíproca você é aqui. verdadeira. Obrigada. Isso é muito especial também. Obrigada. Parabéns, viu, Monalisa, por esse convite maravilhoso. Fico feliz aqui de participar. Eu fiquei aqui só observando e que coragem, que felicidade. Exatamente. E obrigado pelas palavras, pela entrevista. Obrigado, Monalisa. Obrigada, Fred. E que pena que foi curto. Sim, mas deixa aí suas redes sociais antes da gente finalizar. Qual é o seu arroba? Ah, sim. É @Renata Salatini, o Instagram, LinkedIn e Facebook. E você produz conteúdo todos os dias lá, né, Rê? Praticamente todos os dias. E são ótimos. E a sua, Fred? A do Fred você vai ver que é diferenciada. Ah, é? É Fred Olívia Oficial. A Monalisa, ela morre de inveja. Não é isso, não. E a minha é Monalisa com Z. Monalisa Felicione. Beleza? Obrigado, Obrigada, Monalisa. Rê. Obrigada, Obrigada. Fred. Obrigado, Renan. E a vocês que estão nos acompanhando aqui no Notícias Agrícolas. Fiquem conosco porque tem mais informações. É isso aí. Até Tchau. a próxima. Tchau, Até. pessoal.